Fala galera, tá começando por aqui, com muita alegria, mais um Planeta de Espírito. No vídeo de hoje eu vou te trazer aqui quais são os melhores papais e mamães que nós temos no seriado Chaves. Inclusive vou aproveitar para trazer alguns episódios icônicos e demonstrar por que eles são os melhores. Momentos em que eles foram bons, momentos em que eles foram ruins e avaliar cada personagem de Chaves. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo e roda a vinheta. Bem pessoal, eu já quero começar falando sobre a Dona Florinda, que é uma das melhores mamães de Chaves. E para quem está curioso para saber por que eu coloquei o título assim, não, eu não errei o português sem querer, foi de propósito mesmo. Porque no seriado Chaves nós temos uma piada que é feita em alguns episódios do Chaves errando o português e falando papais e mamães, ao invés de falar mamães e papais, mamãe e papai, que é o correto. E bem, nós temos alguns momentos com a Dona Florinda, aliás, alguns não, vários, que demonstram como ela é uma boa mãe. E inclusive aproveitando para falar sobre isso, para defender um pouco o lado dela. Além dela ser uma ótima mãe, vamos defender o lado dela sempre culpar o Seu Madruga. Tem muita gente que não gosta da Dona Florinda, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os personagens menos queridos de Chaves. E inclusive o link está aqui no card. Eu falei naquele vídeo, que eu me lembro muito bem, inclusive fico muito feliz de lembrar coisa que eu já falei naquele vídeo, sendo que eu tenho mais de 200 vídeos, tô quase em 300. E bem, eu falei naquele vídeo que ela é muito odiada por sempre cometer injustiças com o Seu Madruga. Porém, para defender ela um pouco, a Dona Florinda sempre aparece na vila com um contexto que parece que foi ele. O contexto sempre dá a entender que foi o Seu Madruga. E é nesse lado que eu defendo ela, dela sempre culpá-lo, mas ela nunca deixa ele se explicar. Até tem um episódio que se chama Abre a Torneira, que pela primeira vez, ao invés de bater nele, ela deixa ele se explicar. Porque a Dona Clotilde pede, como ela é uma boa mãe, ela sempre defende o seu filho Kiko. Existe um episódio de Chaves que o Kiko pede para a Dona Florinda uma coisa que é simplesmente impossível e ela fala que vai conseguir para ele. Que é, se eu não me engano, muita comida. Alguma coisa relacionada a muita comida. E aí ela fala que vai conceder. Em vários episódios de Chaves, a gente tem uma demonstração da Dona Florinda ter um carinho pelo Kiko, se preocupar com ele, não deixar que absolutamente nada de ruim aconteça. Inclusive, um grande exemplo dela ser uma grande mamãe, e eu acredito que posso falar que a melhor de Chaves, isso se ela não ganhar, isso se ela poder competir com o Seu Madruga. Inclusive, vou deixar uma coisa pra vocês. Agora vamos lá, porque a Dona Florinda, ela é muito boa nesse sentido, principalmente no desenho animado. Existe um episódio de desenho Chaves que demonstra muito isso, do que é a personagem para se preocupar com seu filho. Porque o Kiko se perde numa feira e encontra uma mulher. E aí a Dona Florinda começa a imaginar, ele já tá com fome, com frio, com calor, com medo. E aí a gente tem uma grande demonstração do que é a personagem da Dona Florinda de fato. Porque se fosse na Vila do Chaves, no seriado, eu não duvido que ela reagiria da mesma forma. Porque ela sempre concede o que o Kiko quer, inclusive é justamente por isso que o Kiko é muito mimado. O único defeito dela como mãe é mimá-lo, mas ela se preocupa com ele sempre, independentemente da situação. Agora vamos lá, para falar do papai Seu Madruga. Porque o papai Seu Madruga também é um bom pai, inclusive ele não foi pai apenas uma vez, para quem não sabe. A gente tem a Chiquinha, que é a sua querida filhinha. O Seu Madruga já é aquele tipo de pai um pouquinho diferente, que dá bronca de vez em quando. A Dona Florinda até dá bronca no Kiko, mas é muito raramente. A gente tem aquelas cenas em que ela chama ele de Frederico quando tá brava. Porém, o Seu Madruga demonstra um pouco mais disso. Quando a Chiquinha apronta alguma, ele vai lá e briga com ela. Pra casa. Ele é um pouquinho mais ranzinza e um pai super divertido. E pra mim, eu não sei pra você, mas ele é um grande pai pra Chiquinha. Ele é uma figura paterna, assim como Pra casa. A Dona Florinda é pro Kiko, já que ela não tem o marido e ele não tem a esposa, já que a perdeu no parto. E para defender um pouco mais sobre como ele consegue cuidar de criança, existe um episódio de Chaves que se chama Pai por Algumas Horas. E nesse episódio, a Dona Clotilde tem uma sobrinha que chega, e aí o Seu Madruga que cuida dessa bebê. Ele dá mamadeira, cuida dela realmente como se deve. Esse episódio eu acho muito legal porque demonstra como o Seu Madruga é carinhoso sim. Inclusive para aproveitar para defender que ele é um pai carinhoso. Inclusive, uma curiosidade que eu vou falar no final do vídeo, ele é um grande pai. E por falar nisso, ele também soube cuidar de uma bebê. Aí a gente tem aquele episódio dele se preocupando com o futuro da Chiquinha, de como ele vai se virar sem a esposa. É realmente muito bom. Ele é um grande papai. E agora vamos falar do Seu Barriga. O Seu Barriga é um grande pai pro Nhonho. Não tem muita coisa pra falar não, pra ser bem sincero, mas ele é um bom pai pro Nhonho.
tanto que ele sempre dá as regras do que ele tem que fazer. Eu já tenho aquele episódio dos refrescos que ele fala, já falei pra você não ficar bebendo porcarias. Então, realmente, em alguns momentos ele mostra ser aquele pai. Aquele episódio de Acapulco que ele leva o seu querido filho. Porém, tem alguns episódios que ele não demonstra se preocupar tanto com ele. E eu vou falar isso num outro vídeo. Bem, galera, eu vou deixar para vocês decidirem qual é o melhor papai ou mamãe de Chaves. Vou abrir uma enquete para vocês escolherem se o melhor é a Dona Florinda ou se é o seu Madruga. Bem, galera, se não inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo e até a próxima.